presidente da direção já está há cerca de 16 anos. Trabalho de quase de uma vida dedicada ao espiritismo. Ele é dirigente também da Associação Espírita da Quarteira e do Centro Espírita Luz Eterna, ambas duas casas do Algarve. Eu suponho que ele ainda é demais, mas duas chegam para dar trabalho. Ele faz parte do SEI, Conselho Espírita Internacional. Ele é segundo secretário. O SEI representa 22 países diferentes, 22 federações espíritas mundiais. Foi e é amigo de longa data do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Não é porque um corpo morre que as amizades acabam. Não. Elas varam o tempo, varam as distâncias e as amizades perduram. Amizades e o amor. Também do tio Nilson, e ele tem sido um grande amigo da Mansão do Caminho. Foi acompanhante assíduo do nosso Divaldo, não só aqui em terras portuguesas, nas suas digressões, mas também em vários países da Europa e da América Latina. Ele se fazia presente junto com Divaldo em muitas ocasiões. E é porque vamos aproveitar este convívio entre estas duas almas, o engenheiro Vítor Féria e o querido Divaldo, que nós vamos aproveitar este momento para ouvir aquilo que o Vítor quiser falar sobre o seu grande amigo Divaldo Pereira Franco. Não sem antes lhe agradecermos a deslocação, bem como a Maria dos Anjos, também aqui presente, duas almas que também nos são muito caras. Então damos a palavra ao Vítor, a quem desejamos do fundo do nosso coração uma calorosa bem-vinda. Estar aqui acompanhado de Divaldo em diversas organizações. A Leonor pediu-me para falar um pouco sobre Divaldo. Eu atrevia-me a perguntar primeiro quem é que não conheceu Divaldo das pessoas que estão aqui presentes. Todos conheceram Divaldo. Ora, que bom. Homenagear Divaldo hoje, no dia 13 de maio, dia em que completa um ano da sua desencarnação, Divaldo não partiu. Divaldo deu-nos o testemunho da sua presença, sempre foi-nos dando o testemunho, dizendo: eu estou convosco, eu estou aqui, estou no trabalho e continuo no trabalho certamente, mas ter tido a oportunidade de privar com Divaldo foi de facto uma experiência muito gratificante. Foi muito gratificante porque tivemos a oportunidade de conhecer aquela alma que nos trouxe tantos ensinamentos, que nos orientou tanto, que nos deixou diretrizes e diretrizes para a vida. E a melhor homenagem que nós podemos fazer a Divaldo não é evocar o dia da sua desencarnação, é evocar o dia do seu nascimento, e este mês de maio tem tantas datas para nós comemorarmos. A nossa maior homenagem que podemos fazer a Divaldo é conhecer a sua obra. Conhecer aquilo que ele nos deixou, o legado que ele nos deixou, para que nós possamos ter essa orientação. E nós que procuramos a espiritualidade, procuramos compreender como é que funciona a vida, e a vida para além da vida, porque sim, nós procuramos ter o conhecimento para controlar os nossos medos. Porque nós ainda temos alguns medos, alguns receios, e os nossos receios são exatamente o resultado do nosso desconhecimento. E o Divaldo, através dos seus mentores espirituais, e nós não podemos deixar de referenciar Joana de Ângeles, que foi de facto a companheira espiritual que teve com Divaldo sempre um papel ativo numa obra que nos deixa um conhecimento profundo da vida, não só na área da psicologia, como na área da moral, como nas diversas áreas do conhecimento. E é preciso que nós possamos conhecer essa obra para que as nossas atitudes
possam ser mudadas. Eu falando em atitudes, lembro-me de um livro que ele deixou, que nos deixou, de Joana de Ângeles, que é Atitudes Renovadas. Merece a pena ler esse livro. Merece a pena preocupar-nos um pouco para compreender como é importante que nós nos possamos vencer, que nós nos possamos modificar, que nós consigamos modificar as nossas atitudes, renovar as nossas atitudes. Então tomem nota deste título, Atitudes Renovadas, porque é de facto um livro que Joana nos deixa através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, exatamente convidando-nos às nossas reflexões e dar-nos lições tão simples e tão diretas como é que nós podemos ser felizes. Aliás, todo o trabalho que Divaldo nos traz é para que nós possamos compreender e encontrar felicidade. Sim, porque nós somos herdeiros do universo, nós somos filhos de Deus, nós temos a obrigação de ser felizes. Mas para sermos felizes nós temos de ter o conhecimento, temos de nos libertar desses medos. E quando nós falamos, nós que estamos na espiritualidade, todos nós nos preocupamos muito em saber como é que as coisas passam, esse relacionamento entre o mundo físico e o mundo espiritual, como é que se faz, como é que é a mediunidade, como é que se fazem os tratamentos, como é que se... Divaldo Pereira Franco tinha um outro mentor que o acompanhou e que lhe deixou uma imensidão de obras que nós podemos referenciar como complemento perfeito da obra de Kardec na área da mediunidade. Manuel Filomeno Miranda. Manuel Filomeno Miranda traz-nos uma coletânea de tratados sobre a mediunidade. E nós queremos saber como é que se passa, como é que é a mediunidade, como é que é essa coisa do intercâmbio. Leiam Manuel Filomeno Miranda. Leiam a obra de Manuel Filomeno Miranda através de Divaldo Pereira Franco e vocês vão encontrar o esclarecimento que nos dá aquela vontade de sabermos como é que os médiuns trabalham, como é que os tratamentos se fazem, como é que as curas se elaboram, tudo isso é esse intercâmbio tão direto que há entre os dois planos de vida, porque nós continuamos na nossa imortalidade exatamente porque a vida continua. E o testemunho que nós temos e que nos deixou sempre marcada nas obras de Divaldo, quando nós procuramos a ciência, porque a ciência não prova, porque a ciência prova, porque... Um outro mentor, Divaldo Pereira Franco, Viana de Carvalho, que, por exemplo, vi ali na livraria, estava este livrinho, Atualidade do Pensamento Espírita. Este livro, nas diversas áreas do conhecimento científico, é um tratado para justificar exatamente aquelas dúvidas que nós dizemos, porque não há dúvida que a ciência tem andado de alguma maneira aliada da espiritualidade e agora começamos a ter, de facto, um envolvimento maior e esta notícia que nos chega hoje, que a Universidade de Coimbra abre as portas exatamente para um curso sobre espiritualidade, isso é uma coisa maravilhosa. Os testemunhos que vamos tendo na aceitação e nos trabalhos científicos e nos estudos sobre a espiritualidade nas diversas universidades pelo mundo, isto é uma maravilha, porque nós vamos ter brevemente aquela coisa que nós tanto ansiamos, que era a aliança entre a espiritualidade e a ciência. E quando nós tivermos essa integração entre a ciência e a espiritualidade, aí com certeza que isto vai ter uma evolução, uma aceitação muito maior, muito mais rápida, e vamos ver como se vai desenvolver toda esta... ultrapassar todos estas dificuldades que temos tido na proposta da espiritualidade perante as pessoas que muitas vezes se ligam à materialidade para recusar a espiritualidade. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma a materialidade, porque nós conhecemos a espiritualidade. Mas temos que admitir que há outros que não conhecem
não conhecem a espiritualidade e que continuam a ser materialistas. Então nós temos que admitir e temos que respeitar, nós temos que aprender a respeitar todos, até na sua falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é aquilo que nós também temos. Nós temos que combater essa falta de conhecimento exatamente pelo esforço permanente para que nós possamos estar mais despertos para a realidade do espírito e para a nossa realidade. E para isso nós temos de facto que estar atentos e temos que querer conhecer. E quando falamos na obra de Divaldo, e eu não quero desviar muito da obra de Divaldo, nós temos que ver o que é que nós temos que nos encaminha no nosso crescimento. Por exemplo, nós temos, ele fala-nos, o João Adanes fala-nos muito sobre a psicologia da gratidão. Há um livro que é a Psicologia da Gratidão que nos mostra como nós devemos ser gratos a tudo, gratos à vida, gratos à nossa condição, à oportunidade que temos de ir crescendo na nossa situação, nas nossas dificuldades, nas nossas facilidades, para que nós possamos combater aquilo que tantas vezes encontramos que é a nossa revolta, as nossas mágoas, as nossas dificuldades, exatamente, que nos tornam infelizes. Nós temos a obrigação de ser felizes e queremos ser felizes. E ser felizes é através do conhecimento, é através desses ensinamentos que Divaldo nos deixa, e outros, logicamente, não estamos a falar exclusivo de Divaldo, mas que nos deixa exatamente para que nós possamos compreender essa importância. Nós tivemos a oportunidade, de facto, de privar com Divaldo, porque durante quase 40 anos que o acompanhamos com frequência, e quando temos essas experiências e esses testemunhos, são tão gratificantes. E nós, quando pensamos depois nisto, e dizemos assim, como é que nós podemos mostrar às pessoas a importância da nossa doutrina através desses ensinamentos? É exatamente pela nossa presença, pela nossa vontade, por nós querermos saber que quando nós conseguirmos seguir os seus ensinamentos, quando ele nos diz que quando nós conseguirmos compreender o nosso próximo, quando nós conseguirmos compreender os ensinamentos que Jesus nos traz, no amor ao próximo, nesse amor incondicional, nós vamos ser felizes. E ele traz-nos as lições do amor, por exemplo, quando nos fala sobre o amor, imbatível amor, em que, se nós compreendermos, se nós quisermos vivenciar esses ensinamentos, são de facto maravilhosos. E nós temos que predispor-nos. Se nós queremos ser felizes, nós temos que predispor-nos a mudar as nossas atitudes. E é nessas atitudes que nós temos que encontrar a força do querer, a força de estarmos presentes nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós podemos dar o testemunho, e o nosso testemunho é exatamente este, de dizer assim, nós estamos aqui exatamente para poder continuar a auxiliar todos aqueles que nas suas dúvidas, nas suas dificuldades, precisam do nosso auxílio, e o nosso auxílio espiritual, o nosso apoio, o nosso conselho, a nossa presença, que tantas vezes nós, nas nossas dificuldades, precisamos de alguém que nos dá um ombro amigo, que nos tem a disponibilidade para nos ouvir, que nos orienta. E essa atitude foi aquela que Divaldo sempre disponibilizou. Quantas vezes, Divaldo, nós assistimos depois de longas jornadas, ele estar a fazer as suas palestras e no final das palestras atender centenas, para não dizer milhares de pessoas, ouvindo as suas queixas, os seus problemas, até ao ponto, muitas vezes, de exaustão, e sempre com o testemunho daquele sorriso, daquela alegria, daquela vontade de auxiliar, de dar aquele testemunho
sempre presente na sua atitude. O Divaldo trouxe-nos um exemplo de abnegação, de dedicação exemplar, único, para mim único, porque de facto ele foi aquele homem que eu tive a oportunidade de acompanhar pela Europa praticamente toda. Nós tivemos a Espanha, a França, a Inglaterra, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, República Tcheca, por Suécia, Noruega, por esses países, além dos Estados Unidos da América, em vários pontos, América Central, América do Sul. Corremos um bocado do mundo sempre na mesma atitude, a atitude da divulgação da doutrina do Cristo, a divulgação dos ensinamentos da espiritualidade, o testemunho. E esta atitude, este homem simples, que se apresentava sempre disponível, deixa-nos um incentivo muito grande de continuidade. Eu digo-vos com franqueza, se estou na Federação Espírita Portuguesa e no cargo em que me encontro, foi um bocado a responsabilidade de Divaldo, que disse: tu vais. Digo: Divaldo, mas eu não quero, mas tu vais. Pronto, eu fui. Porquê? Porque, para mim, aquilo que Divaldo me aconselhava era uma ordem. E na sua força, no seu entusiasmo, no seu conhecimento, o Divaldo vivia uma vida entre a espiritualidade e a matéria. Portanto, eu acho que ele vivia mais no lado espiritual do que no lado da matéria. E nós fizemos muitas viagens por aí, e a dedicação que aquele homem tinha ao trabalho era uma coisa incrível. Às vezes vinhamos, por exemplo, vinhamos de Espanha, que era assim o mais perto, vinhamos de Madrid, ou vinhamos de Barcelona, ou de outro sítio qualquer, vinhamos para Portugal. E ele às tantas começava, ele muito caladinho, muito discreto, e às tantas dizia: ó Vítor, então nós estamos aonde? Ele não afirmava nada, perguntava: estamos em Córdoba? Ó Vítor, quanto tempo é que nós demoramos para chegar ao Olhão? Daqui ali ainda são mais umas 3 horas, ou mais umas 4 horas. Então vai com cuidado, tem gente que não podia fazer uma palestrazinha lesta, não é? Digo: de volta, tu estás cansado, mas ainda dava tempo. Lá vamos nós, chegávamos diretos, nem para parar nada, diretos à Casa Espírita. Lá vinha o Divaldo, como se estivesse fresco, acabado de descansar, falando ali, o tempo fosse atendendo as pessoas todas, aparecendo de surpresa. Quem diz era uma disponibilidade, exatamente. Se eu tinha o cuidado, agora nesta altura mais, que ele já estava mais velhinho e que já tinha alguma dificuldade e tudo, dizia Divaldo, agora vamos ter aqui um dia de folga. Não arranjas nenhum trabalhinho para a gente? Então não vamos a parte nenhuma, não vamos. Então só... Ele sabia mais do que eu, não é? Ele sabia qual era o programa das casas espíritas ali na zona onde nós estávamos. Mas isto tanto se dava no centro, no norte ou no sul, era em qualquer parte. Ele, só se nós formos à casa tal, então vamos. Sempre a sua disponibilidade, a sua vontade de servir, de dar o testemunho, de estar presente, exatamente nessa vontade de consciencializar as pessoas da importância que é para nós estarmos disponíveis para sermos felizes. Porque nós só somos felizes quando conseguirmos libertar-nos dos nossos medos, quando nós nos libertarmos das nossas preocupações, quando nós soubermos que, entregando-nos ao trabalho, ao serviço do Cristo, nós nos libertamos para sermos mais felizes. Então o trabalho que Divaldo teve foi principalmente o trabalho de exemplo, da abnegação, um homem que estava permanentemente em viagem. Acho que ele teve mais tempo nos aeroportos e conheceu mais aviões do que qualquer pessoa neste mundo. Ele andava tudo. Não havia semana que ele não andasse de avião, quando não eram dias consecutivos, ele andava assim. Mas foi de facto um exemplo para nós
nessa atitude de trabalho, de testemunho que nós devemos honrar através do conhecimento da sua obra. E que essa obra nos sirva de testemunho para que nós possamos ser aqueles que vão dar continuidade através da divulgação das suas ideias, dos seus ensinamentos, de que nós possamos pôr em prática aquilo que ele nos deixa nas mais diversas áreas do conhecimento. Eu falei aqui em várias áreas do conhecimento, mas ele tem na sua obra de 400 e muitas obras editadas, desde os romances. Para quem gosta de leituras mais simples, os romances que ele tem sobre as diversas áreas do conhecimento, sempre na área, logicamente, da mediunidade e na área do esclarecimento, tem romances maravilhosos. Tem informação, mensagens consoladoras, testemunhos de acontecimentos. Por exemplo, aquele livrinho de Joana de Ângeles, Vida Feliz, um livrinho pequenino, um livrinho de bolso, que tem uma série de pensamentos que nós recomendamos muitas vezes para que se use abrindo uma página ou seguindo, como quiser ler ou fazer uma leitura e meditar sobre o ensinamento. Tantas vezes nós encontramos exatamente aquele incentivo, aquele alento que nós necessitamos para nos acalmar, para nos orientar, para podermos estar de uma maneira diferente, para encararmos a nossa jornada de uma maneira diferente. Então há que conhecer a sua obra, e essa obra é aquilo que nos vai, com certeza, ajudar a conhecer Divaldo, porque Divaldo conhece através da sua obra. Não o que ele fez, tudo bem, está relatado, mas a sua obra, a obra que ele nos deixou, é de facto aquilo que onde nós podemos encontrar o esclarecimento e a homenagem a essa grande personalidade que foi Divaldo Pereira Franco. Independentemente de todo o testemunho que ele nos deixou, nós podemos falar sobre aquilo que fez, sobre a obra que nos deixa, a que ele estava ligado, portanto, a Mansão do Caminho, como apoio a crianças, toda a sua dedicação àqueles menos felizes que levou a que ele tivesse mais de 600 crianças adotadas como seus filhos, o testemunho que ele deixou no caminho da redenção. Ele funda o caminho da redenção, que é como centro espírita, como casa espírita, e depois a seguir, em 1952, é que ele funda a Mansão do Caminho. Mas todo esse trabalho que ele desenvolve ao longo destes anos todos é de facto uma coisa maravilhosa e que nós só vendo a dedicação que ele teve ao próximo, no fim de contas ele foi uma dedicação permanente, o que levou a que ele fosse respeitado no mundo todo, não é uma personalidade que, pela sua atitude, pelo seu trabalho, pelo tudo aquilo que ele nos deixa, o seu testemunho, que merece o respeito a nível do mundo. E nós, que tivemos a oportunidade de privar com ele, nós tivemos a oportunidade de ter aqui nesta casa uma imensidão de vezes, que fizemos não só aqui, como noutros sítios aqui em Coimbra, tivemos a oportunidade de o ter connosco. Foi de facto uma oportunidade única do nosso crescimento e do nosso conhecimento. Eu estou a falar, mas se alguém quiser interromper ou fazer alguma pergunta, estejam à vontade para poder estabelecer diálogo, com certeza. Se quiseres. Quando? Mas se quiserem interromper, também não tem problema nenhum. Vamos alimentando também, talvez seja mais interessante. Se calhar, se quiseres fazer alguma pergunta, vez se estás aí a tomar notas, está à vontade. Não. Fala no filho. Alguém quer fazer alguma perguntinha sobre Divaldo? Sobre alguma obra? Sobre alguma coisa? Não, está tudo. Está tudo caladinho. Isso, ou não estou a gostar da conversa, ou já estou fartos de me ouvir. Eu estou-te a ouvir e estou-me a lembrar
lembrar dele. Estou-me a lembrar dele e era realmente um espírito muito querido. As mãozinhas dele, quando agarravam a nossa mão, era aquela ternura, aquele calorzinho que eu nunca vou esquecer. E ele é o padrinho desta casa. Foi através de Divaldo que eu recebi a mensagem para assumir o centro espírita aqui em Coimbra. Devo-vos dizer que apanhei um susto. Ele é o nosso padrinho, ele é que colocou o nome e era recebido aqui sempre com muito, muito, muito carinho, com muita alegria. Aqui, e como o nosso irmão Vítor disse, fizemos alguns eventos aqui mesmo no espaço e outros em vários auditórios aqui em Coimbra. Fizemos também o movimento Você é Paz, que foi ele que iniciou lá no Brasil. Fui convidado um ano a estar no movimento Você é Paz e, claro, a gente logo se envolve para trazer para Portugal também esse momento que é muitíssimo importante. Só uma interrupçãozinha, Lina. O movimento Você é Paz deu-lhe a oportunidade de ser recebido nas Nações Unidas e ser condecorado como embaixador da paz para o mundo. Foi um dos títulos que lhe foi entregue, portanto foi de embaixador de paz para o mundo pelas Nações Unidas. E lembro-me, tu já não deves lembrar, mas eu vou contar. Quando se comemoraram os 500 anos Brasil-Portugal, foi imensa gente. E então houve uma palestra, depois da movimentação toda desses dias, houve uma palestra que os portugueses foram convidados para ir lá à Bahia. À Bahia ou à Mansão do Caminho. Não foi na Mansão do Caminho. O coisa foi na Federação Espírita da Bahia. Não, mas depois isto que aconteceu foi na Mansão do Caminho, foi lá no auditório. Sim. Aquilo encheu imenso, o salão estava super lotado, tinham posto até umas telas fora, havia um balcãozinho e eu e as companheiras que estavam comigo, que era a Amélia de Angola e uma companheira que foi daqui comigo, ficámos no balcão. A dada altura, o Divaldo fez a palestra, e a dada altura eu sinto uma vibração, eu não vi nada, eu senti uma vibração, senti e ouvi, de volta de mim, bem, de tal maneira que aquilo foi tão emocionante que eu chorei, não conseguia parar de chorar. Estava lá o nosso... Recorda esse momento. Lembra-se disso? Ai, eu não conseguia parar de chorar, porque a energia dos espíritos superiores é muito envolvente, é uma coisa... E então, eu, depois no final da palestra, nós descíamos lá de cima, eu chorava, e veio o nosso Vítor assim ao pé de mim, abraça-me e diz-me assim: olha, lá porque Joana te veio abraçar, não penses que ficaste santa. Eu nunca me esqueci disto. A mediunidade de Divaldo era qualquer coisa excepcional. Tivemos a oportunidade de testemunhar imensos casos, materialização de cheiros. Havia uma conversa, vinhamos a conversar assim, naturalmente, e de repente o carro enchia-se de um odor, de um cheiro, ou a flores, ou a éter, ou conforme as diversas oportunidades, porque não havia cheiros misturados, havia cheiros específicos, ou rosas, ou E eu disse: Divaldo, já cá temos os nossos amigos. Dizer, pois, é a confirmação daquilo que tu andas para aí dizer. Ou é aquilo que estás a querer fazer. Eu, por exemplo, estava aí pensando num projeto e ia falando com ele, e lá aparecia aquele cheiro, dizia Divaldo outra vez. Pois, é para confirmar. Então, mas
Então não deram já a resposta. Eu ficava assim meio... Então eu ia querer fazer perguntas. Eu andava com o Divaldo semanas, consecutivamente, todos os dias. Eu não lhe fazia uma pergunta para mim. Nunca, não lhe fazia, não, queria o hábito de lhe fazer perguntas para outros, que era preciso ajudar alguém. Eu estava sempre disponível para ajudar quem quer fosse. Mas para mim eu não fazia perguntas, era ele que me respondia. E quando falava, eventualmente, num projeto, numa coisa qualquer que ia falando, aparecia aquele testemunho que era, de facto, de uma serenidade, de uma pacificação que nós ficávamos... Aquilo é indescritível toda aquela situação, porque é aquilo que nós sentirmos a força da espiritualidade, a força, o testemunho da espiritualidade, que é de facto uma coisa maravilhosa. E quando nós entramos nessa sintonia, e todos nós podemos entrar nessa sintonia, isto não é exclusivo de ninguém, agora temos que nos dedicar, temos que estar de facto com essa vontade. Porque quando nós estamos com essa vontade, nós estamos no caminho. E isto é tudo um caminho. E é um caminho em que nós estamos condenados a ser felizes. Todos nós estamos condenados a ser felizes. Agora depende de nós, se nós queremos ser felizes mais rapidamente ou mais lentamente. E de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós fazemos, nós vamos conseguindo. E como nós temos a pluralidade de existências, temos muitas existências, nós, se não conseguirmos nesta, vamos conseguir noutra, vamos noutras, mas vamos lá chegar. Agora é preciso que nós, de facto, possamos despertar para a necessidade que nós temos de nos libertar do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que é isso que nos prende. E nós temos que perceber como é bom para nós sermos livres dos nossos preconceitos, livres do nosso orgulho, livres das nossas vaidades. É isso que nós temos que encontrar. Porque quando nós encontrarmos o amor incondicional, nós vivenciamos paz. E nada melhor que nós sermos elementos... O Divaldo falava tantas vezes nisto, na importância de sermos pacificadores. É preciso que nós sejamos pacificadores, que nós nos consciencializemos da nossa posição e que não entremos no conflito de acusação, de julgamento. O Divaldo baseava sempre nos ensinamentos de Jesus para nos falar, e falava-nos realçando aquilo que Jesus... Como julgar, serás julgado. Então nós estamos, porque é que tu estás a julgar que se não tens capacidade, não tens conhecimento de causa para poder... E nós com tanta facilidade, nós tomamos partidos, nós julgamos, e ele dizia, não, nós temos que ser pacificadores, nós temos que nos pacificar e pacificar o que está em volta. E defender sempre a posição de paz. Esses testemunhos são aquilo que nós precisamos de conhecer, porque quando nós conhecermos essas orientações que ele nos traz, através dos seus ensinamentos, nós vamos com certeza vivenciar esses momentos de paz, essa atitude de paz, que é muito mais tranquilo para nós. E é aí que nós vamos conseguir conquistar a nossa felicidade. Portanto, depende de nós. Se nós queremos ser felizes mais rapidamente, ou queremos demorar mais umas encarnações para sermos felizes. Eu tive a graça de poder algumas vezes ir à Mansão do Caminho e ser convidada pelo Divaldo para ficar lá na mansão. Bem, é assim um sítio que não há palavras, o Vítor conhece bem. Eu fiquei mesmo lá na casa com o Divaldo e viver ali dentro, logo de manhã abriam-se os portões, estava tudo silencioso, bem cedo abriam-se os portões, entravam as crianças todas para a escola, aquilo era maravilhoso, era a padaria, era as senhoras que havia um ateliê enorme, e elas iam para lá, elas bordavam, elas pintavam,
porque tudo aquilo era que era vendido para poder manter aquela instituição, que não era brincadeira nenhuma. Chegou a ter, agora não sei... Tinha mais de 5 mil pessoas, a viver na Mansão do Caminho diariamente. As crianças eram alimentadas, chegavam ao berçário lá. Eu vivi aquilo e sou tão grata, mas tão grata por ter estado ali e poder vivenciar aquilo. As crianças chegavam, despiam-lhes a roupinha que elas traziam de casa, casas pobres, mães muito, muito pobres, iam deixar lá as suas crianças para poderem trabalhar. Então chegavam à mansão, despiam a roupinha toda que traziam de casa, vestiam-lhes roupinha lavadinha e tomavam banho, vestiam-lhes a roupinha toda lavadinha e a roupa que elas traziam ia tudo ser lavadinho para, ao final da tarde, quando as mães vinham buscá-los, já levavam a roupinha, a roupa que tinham trazido de manhã, já levavam, mas novamente de banhinhos tomados e a roupinha, E só uma parte, eles saíam, mas levavam o farnelzinho para eles e para a família, para os irmãos. Levavam um pãozinho que era feito lá e mais coisas que... Levavam os bens alimentares para eles e para os irmãos que não faziam parte da... É um trabalho, espero que continue, mas que realmente os nossos irmãos Divaldo e o Nilson criaram ali algo maravilhoso. E guardo assim com muito carinho uma altura que eu fui lá e ele convidou-me para eu fui para o Florencio. E depois o Divaldo convidou-me para eu ir ficar lá 2 dias. E eu fui, toda contente com o convite. Fiquei lá com o Divaldo e quando passaram os 2 dias, que eu estava a arrumar as coisas para ir novamente para o Florencio, ele veio lá ao pé de mim e disse-me assim, filha, não vás ainda, fica mais um dia. E eu, imagina, se eu ia dizer que não ao Divaldo. Eu disse que sim. Eu disse que sim. Nesse dia havia reunião mediúnica. Eu fui à reunião mediúnica. E ele magnetizou uma garrafa, não é destas pequenas, das maiores, magnetizou a água. Ele deve ter sentido, ser intuído a qualquer necessidade que eu tinha. A água foi magnetizada para mim, para eu tomar. Ele deu-me a garrafa da água. Quando eu fui abrir a água, isto que o nosso irmão Vitor está a dizer, do cheiro, a água era um cheiro a éter que não nos passa. Tomava aquela aguinha todos os dias até a água acabar. Os momentos que a gente viveu com o Divaldo nunca vamos esquecer. Numa altura tive uma problemática cardíaca e fui para a Espanha com alguma dificuldade, encontrar-me com ele em Cidade Real. E eu estava mesmo aflito. Tinha tido um episódio cardíaco ali assim um bocado mais grave e ele esteve com eles, tentando disfarçar ao máximo. E ele depois disse, em que quarto é que estás? Estou no quarto tal. Está bem, às tantas horas eu posso subir ao teu quarto? E eu, claro, e volto à vontade. Já não me lembro quem foi que o acompanhou, eu estava lá, e ele foi-me fazer um passe para ver a mediunidade daquele homem. Das mãos dele escorriam óleos. Óleo. A camisa ficou impregnada daquele óleo foi lavada e ficou impregnada daquele aroma durante uma quantidade de tempo. O que é certo é que a problemática cardíaca desapareceu. O que é que foi, não sei. Só que, logicamente, que eu continuo a ter os meus problemas, a arritmia, tudo isso, mas acalmou, fica novo. Mas o que me impressionou mais foi que dos dedos dele escorriam pingos de óleo que ele depois fez a massagem cardíaca, e eu fiquei outro.
E dou graças a Deus por isso, pela oportunidade de ter. Foi de facto um testemunho. A mediunidade dele, em todos os aspectos. Eu tinha uma afinidade tão grande com ele que isso são coisas muito, muito particulares, muito privadas. Eu, por exemplo, na altura não havia telemóveis. O Divaldo, eu também era hóspede da Mansão do Caminho, ficava lá com ele, eu ia para os trabalhos mediúnicos, quando lá estava, passava coisas, aquilo via de trabalhos mediúnicos, eu ia doutrinar o Divaldo. Era o dialogador com as entidades. E tive lá testemunhos muito interessantes. E depois conto um dia em privado. Mas ir para... Agora perdi-me com... ir para a Mansão do Caminho e ir assistir a todo aquele trabalho e os trabalhos mediúnicos, aquilo era de facto uma maravilha e eram as diretrizes que ele nos dava para que nós depois viéssemos orientar aqui as casas espíritas onde estávamos ligados mais ou menos da mesma maneira. E de facto, quer dizer, nós continuamos a seguir esses ensinamentos, no fim de contas são a base da doutrinação, do estudo, dos trabalhos. Portanto, é um continuar, no fim de contas. Eu dizia que as nossas casas eram delegações da Mansão do Caminho da Redenção. Que era Ao irmos lá, a vibração, nós ficávamos envolvidos, a gente vinha, pelo menos, e acredito com os outros irmãos também, a gente vinha com aquela vontade, porque o que se passava lá era tão maravilhoso que nós queríamos transportar da mesma forma aquilo que aprendíamos lá. Porque era lindo. Era maravilhoso. Não só o ensino que ele nos passava, como o exemplo, porque ele não eram só as palavras, era o exemplo dele, de carinho, de respeito, tudo o que ele nos ensinava era maravilhoso, a forma como ele nos recebia, era um encanto. Na altura que eu estava a começar a aprender, depois mudou-se. Eu queria falar com o Divaldo. Não era fácil falar com o Divaldo. O Divaldo, por sistema, ele não atendia telefones. E para que o Divaldo fosse chamado ao telefone, as senhoras que faziam parte lá da casa da Mansão do Caminho, da Casa Grande, não lhe passavam mensagens. Porque a gente compreende que se ele fosse chamado a todos os telefonemas que havia para ele não fazia mais nada que era até o telefone. E então eu começava a mentalizar que queria falar com o Divaldo. Mentalizava que queria falar com o Divaldo. E sabia mais ou menos os horários do Divaldo, sabia mais ou menos quando é que ele estava na mansão e sabia as horas em que ele mais ou menos vinha para a sala de refeições. E então eu calculava ali o meu tempo e pegava no telefone e ligava para o telefone fixo. Não havia outro. Alô, como é que tu estás? O Divaldo, ele vivia no primeiro andar, descia a escadaria para entrar no refeitório. Aquilo estava de tal maneira sintonizado que ele atendeu, eu falava com ele, praticamente já era quando eu queria, porque ele ligava, claro que eu só falava para ele quando era necessário por algum motivo, não é? Mas ele atendia-me os telefones diretamente. Outras vezes telefonava-me, dizia-me ele, então, onde é que nós nos encontramos esta noite? A reportar-me, eu, por exemplo, tinha tido um sonho, uma coisa, e ele dizia assim, então, esta noite andámos assim, ou dizia, então, como é que correu o trabalho ontem? Tinha havido um trabalho na Casa Espírita, e ele, como é que, agora já nesta parte mais com os telemóveis, então como é que correu, como correu tudo bem? Sim. Digo, então, Divaldo, pois é que eu estive lá contigo. Pois, numa reunião mediúnica, ainda não era neste centro, era no outro, passaram as entidades e quase no fim da reunião passa uma entidade e diz assim, eu preciso falar com vocês. E o Fernando, que é o doutrinador dos espíritos que passam por mim,
Disse, então fala, irmão. E ele disse assim, agora não, e desta forma não. Encerrou, mas ele disse o nome, não foi? Ele disse que era o Divaldo e que queria falar connosco. E o Fernando disse, então fala, irmão. E ele disse, desta forma não. Vocês acreditam que nós chegamos a casa, o Fernando foi ao computador e estava lá um mail do Divaldo. Precisava, havia realmente uma coisa urgente para conversarmos e ele tinha-nos lá o mail já a informar as coisas todas. Coisas lindas que se passaram com o Divaldo. Coisas muito, muito bonitas. Uma coisa que era impressionante no Divaldo era a sua disciplina. Exato. A disciplina de Divaldo era qualquer coisa de exemplar. O Divaldo não chegava atrasado em maneira nenhuma. Ele tinha uma disciplina nos seus horários, nas suas coisas, tudo. Aquilo era tudo, era de uma disciplina. E eu dizia, Divaldo, estás já à vontade? Não, Vítor, nós quando não respeitamos os outros, não nos respeitamos a nós. Portanto, isto são pequenas coisas que nos devem servir de reflexão e de ensinamento. E eu com franqueza, houve muitas coisas que eu aprendi com o Divaldo e que, de alguma maneira, me ajudaram a ter uma atitude diferente perante a vida, perante o próximo, portanto, é necessário. Para isso, são testemunhos que nos ficam. E, de facto, Divaldo para mim, foi uma personalidade com um valor de ensinamento, de exemplo, porque ele ensinou pelo exemplo, ensinou pelo seu testemunho, ensinou pela sua maneira de estar, ensinou dando-nos aquele consolo que é fundamental, portanto, para que nós possamos compreender sem forçar nada. Ele falava com toda a naturalidade, nós é que entendíamos e aceitávamos com aquela quase que obrigatoriedade de cumprir. Portanto, de facto, é importante conhecer a sua obra e eu convido-vos a pensarem um bocadinho na importância desta personalidade e de tentarem, dentro do possível, leiam alguns livros dele, leiam nas diversas áreas, porque há todas as áreas de conhecimento ele tem livros editados para verem coisas, leituras mais simples, leituras mais sofisticadas, de alguma maneira mais difíceis de interpretação, mas há textos para todos, há ensinamentos para todos os graus de intelectualidade, inclusivamente há muitos livros dele que estão a ser estudados, estão a ser traduzidos, estão a ser estudados em universidades exatamente para que se possa aprofundar esse conhecimento e essa orientação que nos é dada perante a espiritualidade. Eu queria recordar também que quando nós convidámos o Divaldo para apadrinhar o nosso grupo, pedimos-lhe que ele nos sugerisse o nome. E na altura ele não disse. Passou um tempo e um dia ele chegou e disse, olha, a nossa casa vai se chamar Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. Não é Associação Espírita, não é Casa Espírita, é Grupo de Estudos. E eu logo, nesse minuto, senti a responsabilidade da nossa casa em estudarmos a doutrina. Porque nós somos um grupo de estudos. E, portanto, não podemos de maneira nenhuma abdicar disso em relação à doutrina dos Espíritos. Temos que estudar. Ninguém vai saber espiritualidade se não estudar. Podemos ter as nossas intuições que as temos, podemos ter alguns sentimentos em relação à espiritualidade que também temos, mas se não estudarmos, não aprofundarmos, nunca vamos saber o que é a espiritualidade, muito menos a mediunidade.
E hoje, mais do que nunca, a mediunidade tem que ser educada. E ela educa-se pelo conhecimento. Porque senão vamos parar aos gabinetes dos psiquiatras, dos psicólogos, sobretudo as crianças. Estão chegando muitas crianças com mediunidade muito aflorada. E os pais não sabem lidar com elas. Vão para os psicólogos, vão para os pedopsiquiatras, as crianças são dopadas com medicamentos e elas são crianças normalíssimas, não têm nada de psiquiátrico. Vão ficar encharcados em medicamentos sem nenhuma necessidade, porque nós não estudamos o que é a espiritualidade. Aproveito a oportunidade para vos falar num programa que está a ser desenvolvido agora pela Federação Espírita Portuguesa em apoio com o Conselho Espírita Internacional, com o Jacobson Torvão, que é um homem que é especialista é um médico também, ele também é formado. É advogado, desculpa, ele é assim, mas que está na área da educação infantil-juvenil e que nos fala de um programa muito intenso sobre a mediunidade infantil, portanto, e da necessidade de todo esse trabalho. E já que falo na Federação, eu faço aqui uma parte, o Fernando fez publicidade de princípio, eu vou fazer agora um bocadinho de publicidade por fim. No dia 26 de maio, portanto, daqui a 13 dias, a Federação completa 100 anos de existência. A Federação Espírita Portuguesa completa 100 anos. Na comemoração dos 100 anos da Federação Espírita Portuguesa, vamos ter um congresso nos dias 3 e 4 de outubro, no auditório da Escola de Medicina Dentária de Lisboa, onde vamos ter também o professor Mário Simões, onde vamos ter o Gonçalo Moreira de Almeida, onde vamos ter uma série de personalidades a falarmos sobre a espiritualidade. E eu aconselho-vos a fazerem as inscrições para o Congresso. Vocês podem encontrar a informação toda na página da Federação. Não sei se a Leonor tem alguma informação sobre o Congresso. Nós temos anunciado Sim. sempre aqui. Façam a inscrição para poder estar presentes, se quiserem, logicamente, mas vai ser uma festa bonita dos 100 anos da Federação. E já que falamos em Divaldo, eu tive a oportunidade em 2016, quando organizámos o Congresso Mundial em Lisboa, no auditório do Meu Arena, Meu Arena, 2016, foi o Congresso Mundial, onde tivemos 3.200 pessoas a assistir ao Congresso. Eu convidei o Divaldo para estar presente nos 100 anos, foram os 90 anos da Federação, em 2016, e agora eu disse que o Divaldo estás convidado para estar presentes nos 100 anos da Federação, no Congresso dos 100 anos. E ele disse, eu vou estar lá, de uma maneira ou de outra. Portanto, eu conto com a presença dele. Mas ele respondeu-me logo, vou lá estar, de uma maneira ou de outra. De maneira que convido-vos a vocês também para que possam estar nessa festa de testemunho da nossa doutrina, que é, e da nossa federação. No fim de contas, uma federação que passou por tantas dificuldades ao longo de tantos anos, com todas as coisas, as contrariedades que houve, e que continuamos hoje a comemorar os 100 anos da nossa federação. É importante. Vai completar no dia 26 de maio. Portanto, é uma parte, mas que é gratificante. Claro. Então é aquela alma querida que a gente não pode esquecer. E quando a gente se religa às almas queridas que nos dão exemplos tão bonitos, que nos ensinam, o que é que acontece? O que é que acontece connosco? Nós irradiamos em nós a energia mais amorosa, já viram? Então, eu mesmo do lado de lá, a lembrança dele, a ligação, esta conexão que a gente faz com ele, a gente irradia para nós o melhor. Então, ele só deu bons exemplos.
Ele nos deu tanto carinho, ele nos ensinou tanta coisa bonita, ele nos recebeu com todo o amor. É verdade, ele fazia palestras e no fim dava pena, porque as pessoas todas queriam ir ao pé dele. E a gente entende isso. E ele estava ali a atender as pessoas, eu às vezes pensava, tal como tu, coitado, ele deve estar tão cansado. Mas ele sempre com um sorriso. Foi realmente alguém que passou na nossa vida e que deixou um rastro de luz. Uma marca muito grande. Uma marca muito grande. Muito grande. Então, que a gente possa seguir o exemplo dele. Homenageá-lo através do conhecimento. Exatamente. E ele deixou os livros que cada livro que a gente leia, há alguma coisa diferente que fica em nós. Vale a pena. Sim, irmão, estava. Eu queria saber se esse livro que mostrou há bocado se faz a relação entre a espiritualidade e a ciência. Faz. Esse. É aqui, é a atualidade do pensamento espírita. Este livro já não... Viana de Carvalho. É de Viana de Carvalho. Aliás, ele tem vários livros de Viana de Carvalho e Viana de Carvalho foi sempre ligado à ciência, portanto, mas pode ver aqui depois os diversos aqui no índice vê aqui, está nas diversas áreas do conhecimento, está na área jurídica, está na área médica, está na área das ciências sociais, na educação, na comunicação. Tem aqui uma série de temas onde pode encontrar esclarecimentos importantes. E a importância de nós lermos os livros é aprendermos em primeiro lugar para a gente se reconhecer. A minha sorte, a grande bênção que eu recebi foi encontrar no Espiritismo, porque até lá a mediunidade, eu própria não sabia como lidar com a minha mediunidade, com a minha sensibilidade, eu sofria com aquilo. E a mediunidade veio desde pequenina. Coitados dos meus pais. Dei-lhes muito trabalho, porque eles estavam sempre preocupados comigo. E de mim, não tens pena? Não, de ti não tenho pena. Mas já que falaste, eu vou falar. Tu deves ser grato, porque tens alguém ao teu lado. Mas quem é que mandou falar? Como dizem na minha terra, perdeste uma boa oportunidade de estar calado. Não é fácil. Não consigo. Não é fácil ser-se médium. E acredito que não seja muito fácil viver com ele. Leonor, é bom aproveitar para dizer que o ser médio é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Nós temos que conhecer a nossa mediunidade e, fundamentalmente, a nossa mediunidade é para estar ao serviço, não é para guardar a mediunidade. Essa responsabilidade de ser médio, o ser médio é uma responsabilidade. E o educar a nossa mediunidade é uma responsabilidade e um conforto para nós. Porque se nós tivermos a educação da nossa mediunidade, se nós dominarmos a nossa mediunidade, nós utilizamos-la com o nosso livre-arbítrio, com a nossa maneira, com a nossa vontade. Agora, se nós formos médiuns desequilibrados, os espíritos fazem de nós o que querem. Portanto, isso é muito complicado, é doloroso. E as mediunidades, portanto, é preciso que nós nos consciencializemos disso. E a mediunidade educa-se pelo conhecimento e pelo estudo. Pelo estudo, não é percurso. É saber, compreender e saber da importância que é para nós, porque nós somos os primeiros beneficiados com a nossa mediunidade. E mais beneficiados nos tornamos quando conseguimos contribuir para o auxílio dos outros. E nós temos muito hábito de nos querer ver livros do aspecto espiritual, da influência espiritual. A mediunidade é para nós podermos ajudar principalmente aqueles que estão no plano espiritual. Porque a pessoa tem isto, tem aquilo.
Tem a lei de causa e efeito. Não é por acaso que nós temos esta ou aquela prova. E quando é prova, escapa. Quando é expiação, é pior. Agora, nós temos que, educando a nossa mediunidade, nos sabermos colocar e defender para a nossa harmonia, a nossa pacificação. Portanto, é muito importante, isso é fundamental o estudo, porque ninguém pensa que tem mediunidade e a mediunidade vai aflorando e vai se desenvolvendo em todas as idades, desde as mais terras até as mais... Há pessoas que vêm disputar a sua mediunidade já na terceira idade, portanto, não é exclusivo de ninguém, nem é de idades. Portanto, nós temos que estar preparados exatamente para a vivência. A mediunidade ostensiva ou para cumprirmos com alguma missão, ela vem cedo. Essa vem cedo. E por isso eu falei... Porque eu vi os espíritos, mas eles não me afetavam. Me afetavam porque eu tinha medo deles, não é? Mas eu não incorporava os espíritos maus ou assim. Parece que havia assim aqui uma barreira e eles não passavam. Mas eu via-os pequenina, eu via aquela movimentação, ainda bem que vocês não veem, senão... Nós temos... Movimentam-se no espaço. Então, a gente às vezes pensa que isto está vazio. Não está vazio. Não está. E assim acontecia comigo. Só que eu já contei muitas vezes, eu era católica, vim de uma família católica, estudei no colégio de freiras, então tinha uma preparação que não enquadrava a mediunidade. E havia coisas que me perturbavam, que era, por exemplo, ouvir ou receber das pessoas telepaticamente. Então eu era uma garota, eu tinha 10, 11 anos, e isto já acontecia comigo. As coisas erradas que as pessoas faziam. Eu recebia aquele pensamento, e o que é que eu pensava? Eu era pecadora, estava a pensar mal daquela pessoa, quando não era. Era realmente, e eu hoje entendo porque essa sensibilidade é o atendimento fraterno, o que eu desenvolvo hoje no atendimento fraterno. Porque como é que eu poderia aconselhar direitinho as pessoas se eu não recebesse essa comunicação? Porque às vezes as pessoas vêm, relatam as coisas à maneira delas e nem sempre é a verdade. Então eu capto, eu estou a ouvir e estou a saber o que é verdade e o que não é, o que é fantasia. E a receber a orientação do mentor. Isto é para tu saberes, mas isto é para tu dizeres. Se não fosse este mecanismo, eu não conseguiria de forma nenhuma desenvolver o tipo de atendimento fraterno que eu desenvolvo. Porque eu ouvia a história e aconselhava dentro daquilo que eu ouvia. Só analisava o que eu via. E não é assim que se passa. Mas naquela altura, pequenina, eu recebia aquelas coisas e ficava-me a sentir mal. Ai, estou a ter maus pensamentos. Isto é pecado, isto é pecado. Não era pecado coisa nenhuma. Era a minha sensibilidade. Era aquela faculdade que eu tinha que eu não sabia. E a Igreja Católica não explicava. Em relação ao que nós estávamos a falar, a mediunidade, o despoltar, quando é uma mediunidade de missão, de objetivo, ela vem realmente, nós começamos logo de princípio. Quando a mediunidade vai despoltar mais tarde, muitas vezes é resultado da nossa atitude. Quer dizer, quando nós temos uma prova, que temos a mediunidade para desenvolver de tal maneira, não o fazemos, vamos ter a expiação, e depois vem na parte final como expiação, quer dizer, que ali temos que cumprir mesmo, não é? Nós temos que estar disponíveis para compreender que a lei de causa e efeito é incorruptível, que nós vamos receber de acordo com aquilo que fazemos. E é importante nós estarmos em paz connosco mesmo, na nossa mediunidade, na nossa atitude, para podermos ir desenvolvendo e ter os méritos
da felicidade, não é? Porque senão temos que sofrer, se não vamos lá pelo amor, vamos pela dor. Isso não há dúvida nenhuma. Eu tive que aprender, tive que me educar. E houve umas 2 ou 3 vezes que desobedeci ao mentor espiritual. Mas o resultado, claro, se eu recebo as orientações e não cumpro a orientação do mentor, vejam bem como a gente tem que aprender mesmo e passar pelas situações. Estava a receber a orientação, a primeira vez foi perante uma fotografia que me trouxeram, eu ainda não teria a disciplina ou a firmeza da minha mediunidade para olhar para aquela fotografia e resistir àquilo que ia receber pela fotografia. E ouço tal a voz do mentor: não olhes, filha, deixa de lado. Foi quando eu fui olhar mesmo. Mesmo olhar. O que é que aconteceu? Perdi completamente o controle. Olha, nesse dia fui levado ao colo para casa. Para que eu desobedeci? Esta foi a primeira. Outra vez foi uma senhora que vinha assistir às palestras, ficava sentada assim na segunda fila, mais ou menos, às palestras. Saía da palestra, ia para fora, ia falar. E as companheiras, eu não ouvia nem sabia. As companheiras depois iam dizer: olha, aquela irmã vai ali sai daqui do centro, vai ali para fora e está ali a dizer coisas tão incorretas, a fazer críticas e não sei o quê. Eu fiquei: por que será que ela vem? Na semana a seguir, na reunião, lá estava ela sentada no seu lugar e eu vou assim, levanto-me para fazer a prece de abertura e vou assim: oh meu Deus, então o que é que ela está aqui a fazer? O meu pensamento. Eu já estava de pé para fazer a prece. Vocês acham que a minha voz saía? Não saía. E a mentora ali, pá. Minha filha, pois ela é quem precisa estar aqui. Esses teus julgamentos não são corretos. E eu: ai, por favor, solta-me a voz, porque eu estava em pé para fazer a prece. E ela: ouve primeiro o que eu tenho para te dizer. E falou o que ela entendeu que devia falar e depois soltou a voz. Claro, ela envolveu-me nitidamente, pela oração saiu muito bonita. Passado uns dias, talvez na semana a seguir, estava no atendimento fraterno, atendi outro, de repente abre-se a porta, quem entra? Ela. Entra ela para o atendimento e eu logo a controlar aqui os meus sentimentos e os pensamentos. E vejo nitidamente, junto assim a ela, havia só a cabeça do espírito que a perturbava. Mandei-a sentar e ela vai, senta-se e diz assim: eu estou aqui para falar consigo, mas eu vou já dizer, mas não olhava para mim, eu não gosto nada de si. Era o espírito que lhe estava, e eu a vê-lo ali do lado, bem feinho, eu vou, agarro assim as mãozinhas dela e disse-lhe assim: está bem, você não gosta, mas conforme eu lhe toquei, o espírito que estava a obsidiá-la, e eu agarrei as mãozinhas dela e disse assim: está bem, você não gosta de mim, mas eu gosto muito de você. O espírito saiu, ela levanta os olhos, começa a falar comigo
a relatar, o que ela queria, tudo, acho que ela nunca mais, ela não sabia o que fazia. Ela não sabia o que fazia. Ela tinha uma mediunidade, o espírito atuava com ela para que destabilizar com certeza o centro, para a destabilização do centro, e foi preciso aquele mecanismo todo. Por isso a mentora me veio dizer que ele não tinha que fazer aquele julgamento, que tinha que estar amorosamente perante aquela irmã. Se ela tinha dificuldades, era quando eu tinha que estar mais amorosa com ela. E acontece isto tudo. Vocês já viram como é que a espiritualidade é muito, mas muito acima de nós. Muito acima de nós. Ela sempre, depois ficou sempre, eu sei que ela não sabia, ela não se deu conta de nada disto, porque eu às vezes contava isto, não dizia nomes, não é? Mas contava isto e ela ficava, ela pensava que era com outra pessoa, não sabia que era com ela. E pronto, depois ficou a frequentar o centro, tranquila, uma boa pessoa, amorosa, nunca mais tivemos problemas nenhums. Então, desobedecer depois ainda tive uma outra, que foi a última. A partir desse dia disse, não, esse dia eu assustei muito, porque ainda era no outro centro, e era uma senhora vizinha, que nós recebíamos muitos palestrantes e tínhamos muito trabalho, e ela veio-se oferecer para nós irmos lá jantar à casa dela. Irmã Leonor, para não ter trabalho, eu faço o jantar, vão lá jantar. Eu agradeci, achei a gentileza da parte daquela irmã. Mas ela tinha uma segunda intenção. Fazia isso, mas depois pedia para vir assistir ao trabalho mediúnico. E ela tinha sido tão querida, eu ia dizer que sim. O mentor, não, filha, esta irmã não pode assistir. E eu, para ele, isso é que eu não lhe vou dizer. Olha, vejam bem. Isso é que eu não vou dizer. E disse-lhe que sim, e ela veio. Claro, ela veio assistir aquilo, deu um imbróglio de todos. E o meu susto e o meu grande aprendizado foi que durante cerca de uma semana ou uns 10 dias eu não sentia o mentor espiritual. Eu chorava, eu pedia perdão, mas naquele tempo eu não senti. Quando eu volto a senti-lo perto de mim, eu digo assim, nunca mais eu vou desobedecer. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Eu não vou mais, o que eu for orientada para fazer ou para dizer, eu digo e faço. É a orientação deles, eles é que sabem, eu não sei nada, eu estou a aprender. Então, realmente é o que eu digo, que a minha grande universidade, sabem qual é? O Centro Espírita, ali o gabinete de atendimento fraterno, é a minha grande universidade. Eu aprendo com todos, tudo. O mentor um dia veio dizer, filha, nós aprendemos com tudo. E eu, com todos. E eu para ele, com todos. E ele, sim, com todos, filha. Com uns, o que devemos fazer. Com outros, o que não devemos fazer. Eles ensinam-nos tudo. E a gente ainda vai achar que somos mais do que eles ou que sabemos mais. Não. Então, a mediunidade é realmente algo muitíssimo importante que a gente deve aprender a lidar com ela. Nós não somos marionetes para incorporar em qualquer sítio. Não, eu não concordo com nada disso. O médium deve ser disciplinado. E a disciplina nós adquirimos
através do estudo. Nosso irmão Divaldo foi um grande exemplo e um amor que nos deixou. Temos tudo nos livros, só precisamos ler. Querer ler e aprender. E a doutrina espírita é a base de tudo, de tudo. Eu, quando entrei no espiritismo, eu tinha uma vontade, uma necessidade de aprender uma coisa. Sabem, quando a gente tem muita, muita sede, precisa beber água? Eu sentia assim. E foi a partir daí que tudo começou a estabilizar, a acalmar e a seguir o caminho. Sempre as orientações dos mentores espirituais. Eu estou ao serviço deles, não são eles que estão ao meu serviço. Então é para cumprir. Bastou-me essas 3 vezes aprender. E a última, então, foi assustadora. A presença do mentor é um aconchego. É um Conforto, aconchego, é um conforto. uma proteção, uma coisa. Deixar de sentir foi alguma coisa que me assustou muito. Muito mesmo. Mas era o que eu merecia, era ou não era? Então, não era desobediente, não abria os olhos, não era. Eles fizeram muito bem. Vamos acabar? Tu é que sabes. Não tem nenhuma questão. Sim? Como brasileiro, eu me sinto honrado de estar aqui e ouvir falar do Divaldo Franco, do qual eu participei várias palestras dele e até curso. E quando a senhora falou sobre a mediunidade, Divaldo dizia uma coisa que ser médium é estar dentro de uma universidade que pertence aos espíritos. E que cada curso que você faz dentro da espiritualidade é uma faculdade particular que você adquire por resto da vida. Eu acredito que o irmão Vitor deva ter momentos hilários, né, em que ele não quis contar, mas a gente convivendo com o Divaldo em curso, a gente sabe o quanto aquela energia mácula de um homem louco que faz com que a gente se sinta diminuto e grande ao mesmo tempo. Então, esse é um legado emocionante até para um brasileiro que está aqui em Portugal, um jardineiro. Né? Um professor universitário que virou jardineiro. E que a gente se sente muito orgulho de fazer parte de uma pleia de espírito em desenvolvimento. Todos nós. Né? E todas as vezes que eu venho a esta casa, eu sinto um clarão muito forte. Eu sinto que a minha mediunidade ainda precisa ser muito aflorada em relação à irmã. Porque o brilho que ela nos dá faz com que a gente se sinta como o Divaldo fazia, se sinta em casa. E ao mesmo tempo, de vez em quando, levando um tapa pelas costas. Não é isso, Fernando? Parabéns por essa lembrança magnífica ao nosso irmão Divaldo. Ele, como Chico Xavier, merece todas as honras da nossa atualidade do Espiritismo. E a nossa Sem gratidão. dúvida. E nossa gratidão, principalmente, né? Sinto realmente privilegiada por ter convivido com o irmão Divaldo e o Vítor, então, que andava sempre com ele ao colo. Ele era ciumento, o Divaldo era só dele, ele tomava conta do Divaldo. Não era uma questão, era uma questão de proteção. É diferente, porque havia sempre pessoas que tentavam abusar, digamos, entre aspas, abusar no aspecto de tempo, no aspecto de fazer perguntas, no aspecto possessivo. Tinha que haver alguma... Havia um género, uma proteção, uma certa guarda para evitar abusos, não era? Mas as pessoas interpretavam assim. E a
a idade dele ia passando, mais cuidados havia de se ter com ele. E o Vítor foi realmente um cuidador. O Divaldo tinha uma mediunidade. Quando ele veio cá a última vez, ele falou comigo e preparou-se a sua viagem e ele disse-me: Vítor, eu não volto a Portugal. Temos a situação em que me encontro, tudo isto. Eu digo, mas Divaldo, vais... Não, ainda não é ainda, mas para vir a Portugal eu não tenho condições para vir mais. E depois disso, curiosamente, ainda houve vários anúncios que Divaldo vinha, e eu falava com ele e dizia: não, Vítor, eu não posso ir. Não posso ir, eles estão a fazer... E foi anunciado algumas vezes que viria, e eu falava com ele e disse: não, e de facto depois acabou por não vir, não teve mais oportunidade, até que há um ano atrás ele desencarnou na sua condição de espírito imortal, mas na sua condição de físico mortal, portanto faleceu o corpo, mas não faleceu o espírito continuou connosco, e a seu tempo ele dará o seu testemunho. Ele uma vez disse-me que filha, já estou por pouco tempo. E eu, E tu choraste. Não chorei. Recebi uma informação que não soube ler. Eu recebi, eu percebi que me estavam a dizer que ele morreria só aos 103 anos. E eu disse-lhe a ele: não, só vai aos 103 anos. Mas não era aos 103, ele ia no dia 13. Eu é que não entendi bem a mensagem. Pensava que ele ia, que ouvi mal, percebi mal, e fiquei contente na altura, porque pensei que ele só iria aos 103. Ele foi com 98. Mas não, era o dia 13. Eu por 11 era mas pronto, é o que tem que ser, e nós somos muito gratos a ele, muito gratos. Sem dúvida, a nossa gratidão por todo o seu trabalho, por todo o seu testemunho, por toda a oportunidade que tivemos de poder privar nos aprendizados que tivemos com ele. Portanto, é de gratidão, e a nossa atitude é exatamente uma atitude de gratidão.